Olá, meu nome é Gustavo, sou integrante do PET Mais Saúde da Universidade Federal de Uberlândia, do campus Pontal. A atividade de extensão Hábitos que podem salvar vidas, prevenção a doenças crônicas não transmissíveis, foi adaptada para que ocorresse de forma virtual. Disponibilizamos um Gmail para que as pessoas pudessem enviar breves vídeos decorrendo o que tem feito durante esse isolamento social relacionado ou não a hábitos saudáveis, para que posteriormente profissionais especializados pudessem abranger mais sobre o assunto. Também disponibilizamos folders informativos em locais de saúde como postos. Temos por objetivo apresentar a importância de realização de exames de rotina regulares e suas formas de prevenção, sendo relevante por levar informações que possam evitar doenças futuras e conscientizar o quanto é importante o desenvolvimento de hábitos saudáveis para que possa diminuir a probabilidade do aparecimento de uma doença crônica não transmissível. Olá, eu me chamo Isaac Eustorgio, eu tenho 21 anos, sou estudante de serviço social pelo Centro Universitário IESB e moro em Brasília. O meu status de saúde atualmente, ele está tranquilo, não possuo nenhuma doença crônica não transmissível e no período da pandemia eu tenho procurado focar na questão do sono, cuidar mais nessa rotina do sono para que voltasse a ficar regulado. No demais, é isso. Tchau, tchau. Olá, é um prazer estar aqui novamente com vocês e quero agradecer primeiro ao grupo PET Mais Saúde pelo sempre simpático convite para essas participações. Muito bem, vou começar falando um pouco sobre o vídeo do Isaac e sobre a sua questão do sono, que é uma das melhores coisas que se pode fazer para a saúde. Então, parabéns, Isaac, parabéns para todos vocês que cuidam tão bem do seu sono. Entre as diversas doenças crônicas não transmissíveis, as doenças ou os problemas emocionais têm, infelizmente, aumentado muito nos últimos tempos e particularmente nesse ano, durante a pandemia. Então, ansiedades, depressões, fobias, pânicos, etc., têm aumentado em número e, para isso, não existe receita, mas existem coisas simples que podem ser feitas para amenizar, para atenuar e, muitas vezes, para evitar problemas mais graves. Como esses problemas dizem respeito fundamentalmente às emoções, aos sentimentos, poderíamos dizer que existe um outro sentimento positivo que é capaz de atenuar um pouco de toda a problemática emocional. Esse é o sentimento amoroso, de uma forma de ser, de uma forma de sentir, de uma forma de ver o mundo, em que a sintonia é mais positiva. Então, o sentimento amoroso, ele vai fazer frente a uma série de questões problemáticas da saúde mental. A primeira coisa que eu diria em relação a esse sentimento amoroso é que ele seja cultivado em relação a si mesmo. Não é o egoísmo, é o amor próprio. E o amor próprio inclui o bom cuidado consigo mesmo. Esse cuidado começa com aquilo que o Isaac disse, o sono, fundamental. Dormir bem, tentar dormir em horários adequados.
Cuidar bem de uma alimentação minimamente saudável. Saber que o nosso corpo é o nosso instrumento de vida e deveríamos, portanto, intoxicá-lo o mínimo possível. Existem hoje em dia inúmeras substâncias tóxicas que não são apenas as drogas ilícitas, não é? Mas inúmeros alimentos inadequados. Então, um bom selecionamento de alimentos, sono, alimentação e uma atitude positiva, esperançosa em relação à nossa vida. Para isso, nós precisamos do segundo ponto de apoio amoroso, que é o amor ao outro. O amor a nós mesmos começa no amor ao outro e vice-versa. Cultivar boas relações, boas amizades, bons compartilhamentos. Como a questão do contato pessoal está um pouco mais difícil, né? Um pouco problematizado atualmente, eu diria que o que se deve evitar é o contato em aglomerações, mas as últimas ou as recentes conclusões a respeito do Covid dizem que não é preciso um isolamento radical. É necessário um afastamento, de alguma forma, para que não se tenha um contato tão grande com muitas pessoas, mas uma proximidade com pessoas amigas, com familiares, sem aglomerações, é fundamental para uma boa saúde. Então devemos cultivá-la, o amor ao outro. E para isso, para que a gente tenha essa atitude amorosa em relação a nós mesmos e aos outros, é preciso também cultivar o amor à vida, no seu aspecto mais pleno, a natureza, a terra, a humanidade, ao universo. Boa noite, meu nome é Samires, tenho 23 anos, moro na cidade de Saboeiro, Ceará. Atualmente curso técnico de enfermagem, trabalho, sou vendedora. Meu estado de saúde tenho depressão, mas não faço nada para lidar com isso, a não ser trabalhar e fazer exercício físico, mas nada demais. E o que eu estou fazendo nessa quarentena é trabalhar. Oi, meu nome é Larissa Ribeiro dos Santos, tenho 20 anos, eu curso Educação Física na Vale do Cricaré, em São Mateus, ES. E para mim não ficar mais doidinha da cabeça, com a ansiedade, eu comecei a praticar mais exercício físico nessa quarentena. Já praticava, já tenho uma alimentação bem saudável, posso dizer. Continuei ela, diminuí redes sociais. Quando minha cabeça fala pra mim que eu não sou boa, que eu não mereço algumas coisas, eu viro e falo pra ela que eu mereço sim, entendeu? Eu sei do meu valor e se eu não estiver legal no dia, eu levanto ou pro espelho e falo o quanto eu sou bonita, o quanto eu me acho bonita, o quanto eu sou importante. Olá, boa tarde. Meu nome é Flávia, eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, aí de Tuiutaba. Hoje eu vim aqui a pedido do PET Mais Saúde, da UFO de Tuiutaba, para conversar com vocês um pouquinho sobre doenças crônicas não transmissíveis e a situação que a gente está vivendo agora, que é essa situação de pandemia, de isolamento social. Para começar, eu queria trazer uma definição da Secretaria de Saúde do Distrito Federal sobre o que são doenças crônicas, que são um conjunto de condições crônicas que, em geral, estão relacionadas às causas múltiplas, sendo caracterizadas por início gradual, de prognóstico normalmente incerto, ou seja, a gente não sabe como começa de fato,
com longa ou indefinida duração. As doenças crônicas não transmissíveis mais citadas pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, são doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. O que pode influenciar, né? O que pode influenciar para que essas doenças crônicas não transmissíveis venham a ocorrer? Hábitos de vida não saudáveis, como, por exemplo, uma alimentação não balanceada, um consumo exagerado de álcool, cigarro e outras drogas, o sedentarismo. E aí a gente poder pensar, então, o que a gente pode fazer para a prevenção dessa doença, né? Dessas doenças crônicas. A OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, criou uma estratégia regional e plano de ação para um enfoque integrado sobre a prevenção e controle das doenças crônicas, incluindo alimentação, atividade física e a saúde. E levar essa prevenção até a população como? Através da educação, que a gente precisa ser educado para ter tais hábitos saudáveis, né, que vão nos levar para uma rotina saudável, através de palestras, de promoção pública, né, de saúde. Nós recebemos alguns vídeos, né, de algumas pessoas que participaram, falando de como que está a saúde dessas pessoas agora em situação de pandemia. E nós recebemos um vídeo falando sobre depressão e alguns outros vídeos falando sobre ansiedade. A depressão e a ansiedade, elas não se enquadram nessa questão de doença crônica não transmissível, apesar de elas são mais um transtorno, né? Então, a depressão é um transtorno de humor, a ansiedade é um transtorno de humor. E é quando na depressão a pessoa se encontra muitas vezes sem energia. Então, por exemplo, nós recebemos um vídeo que a colaboradora, né, diz que tem trabalhado, mas que não tem conseguido fazer nada para sair dessa situação. A ansiedade, ela é um quadro de estresse, um quadro ansioso, né, que nos deixa ansioso. E muitas vezes a ansiedade também não deixa a gente sair do lugar. A gente tenta o tempo todo estar fazendo alguma coisa e no fim não consegue fazer nada. Então, alguns hábitos que a gente pode ter para esse cuidado, especificamente com essas doenças, né, com esses transtornos de humor, a procura de ajuda profissional, né, com um psicólogo, e ajuda profissional com um psiquiatra quando é caso mais severo que a gente precisa entrar com medicação. No nosso dia a dia, o que a gente pode fazer para conseguir melhorar essa situação, né? Existem alguns exercícios básicos de respiração, a gente poder fazer um exercício que às vezes, quando estamos num momento de mais estresse, nos ajuda a voltar para uma calma, né? Para que a gente possa conseguir pensar um pouquinho melhor no que a gente vai fazer. Mas o mais indicado mesmo seria essa questão de ajuda profissional, né? Pelo SUS nós temos a ajuda profissional nas unidades de saúde, né? Tem que fazer o encaminhamento com o médico e aí pedir por esse atendimento psicológico, por esse atendimento psiquiátrico. E também temos atendimentos particulares em clínicas. Eu mesma sou psicóloga, estou aqui disponível. Depois as meninas, né, a organização do PET vai deixar o meu contato disponível para vocês. E assim, também estou disponível para qualquer dúvida que vocês queiram tirar. Então, eu espero que tenham gostado. Eu queria agradecer ao PET Mais Saúde pelo convite, por participar aqui com vocês. E até breve. Olá, meu nome é Mirella e eu tô aqui hoje para falar sobre uma doença crônica que eu tenho que chama hipotireoidismo. O hipotireoidismo nada mais é do que a diminuição do hormônio da tireoide e pode implicar em diversos fatores. Fatores físicos.
diminuição ou aumento de peso, queda de cabelo, alteração do humor, febres recorrentes, dentre outros sintomas. Ele também pode implicar em algumas outras doenças crônicas como diabetes, colesterol, depressão, alguns outros problemas cardíacos. E eu tô aqui para falar alguns hábitos que podem ajudar na qualidade de vida. Exercício físico, uma boa alimentação, diminuição de óleos e gorduras e açúcares e, claro, as consultas médicas recorrentes, exames recorrentes, para que a gente possa ter um balanceamento da questão de como está a nossa saúde. Bom, no mais é isso. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, meu nome é Mirella e eu tô aqui novamente para falar de mais uma doença crônica que eu tenho, que é o colesterol. O meu tipo de colesterol é o LDL, que é o colesterol que as pessoas identificam como colesterol ruim. O colesterol nada mais é do que a gordura no sangue. Bom, ter a taxa de colesterol LDL equilibrada é importante até para a gente não desenvolver outras doenças crônicas, como por exemplo doenças cardiovasculares. E também para quem tem colesterol LDL é importante adotar algumas práticas para uma boa qualidade de vida, como uma boa alimentação, evitando gorduras, massas, principalmente as gorduras trans e saturadas, também fazer exercício físico e, se for o caso de você ter uma alta bem elevada do colesterol, frequentar o médico recorrente, se for o caso também do uso de medicamentos. Bom, é isso. Até mais. Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Calabria, sou professora na Universidade Federal de Uberlândia, no campus Pontal, em Ituiutaba. Estou aqui para falar com vocês sobre as doenças crônicas não transmissíveis, as famosas DCNTs. Quem são essas doenças? São doenças de origem não infecciosa, com duração prolongada, doenças silenciosas, com várias causas, irreversíveis e que geram incapacidade funcional. Dentre as doenças crônicas não transmissíveis, nós temos as doenças respiratórias crônicas, como, por exemplo, o DPOC e o enfisema, os cânceres, e aí eu posso citar o câncer de próstata e também o câncer de colo de útero, as doenças circulatórias, como a hipertensão arterial sistêmica e também as dislipidemias, que são alterações nos níveis de colesterol total e também das suas frações, HDL, LDL, e o diabetes do tipo 2. Quais são os fatores, que influenciam no aparecimento dessas doenças crônicas não transmissíveis? Nós temos os fatores não modificáveis, como por exemplo a idade, o histórico familiar, isso é, se você já tem alguém na sua família que possui alguma dessas doenças crônicas não transmissíveis, a desigualdade social, a baixa escolaridade e o pouco acesso à informação. Por outro lado, nós também temos os fatores modificáveis, e aí que entra a questão do tratamento e a prevenção. Dentre esses fatores modificáveis, nós temos a alimentação não saudável, que é aquela alimentação que inclui um alto teor de gordura, de açúcares e produtos industrializados. Nós temos também o sedentarismo, que é a baixa prática ou nenhuma prática de atividade física, e aí inclui desde atividades de lazer e também aquelas de trabalho, rotineiros, os laborais, e que incluem uma quantidade mínima de minutos durante a semana. O uso de tabaco e o consumo nocivo de álcool. O baixo controle do estresse e da ansiedade e os transtornos do sono. Bom, como nós fazemos então para prevenir essas doenças? Nós precisamos ter uma alimentação considerada saudável durante todo o nosso dia. Isso não é você retirar grupos específicos de alimentos, mas de você ter uma quantidade boa de alimentos e também que esses alimentos sejam mais naturais, incluir mais frutas, legumes no seu prato e também carnes magras. Praticar atividade física com um mínimo 150 minutos por semana, e isso considera-se
Por exemplo, 30 minutos durante 5 dias. Não consumir tabaco, não fumar. E diminuir ao máximo o uso do álcool, quando também, se possível, excluí-lo da sua rotina, do seu hábito rotineiro de vida. Além disso, tentar controlar o seu estresse, a sua ansiedade e manter uma boa noite de sono. E isso pode ser de 6 horas ou de 8 horas, depende muito de cada indivíduo. Bom, qual que é a importância de se manter a rotina de tratamento? Uma vez que você é diagnosticado com uma doença crônica não transmissível, é muito importante que você siga à risca o tratamento indicado pelo seu médico. Esse tratamento pode ser medicamentoso ou não medicamentoso. Caso ele seja com medicamentos alopáticos, é importante que você siga o horário, a quantidade, da forma correta e indicada pelo seu médico. Mantenha também a rotina de consultas médicas para que ele possa ir acompanhando a evolução da doença ou mesmo da sua cura. É importante também que o tratamento não medicamentoso seja seguido à risca, como, por exemplo, a implementação de dietas específicas para o seu caso. É a sequência, consistente deste tratamento que vai garantir que você não perca suas capacidades funcionais. Na nossa Ituiutaba, no nosso município de Ituiutaba, em Minas Gerais, nós temos pela rede vários profissionais que podem te auxiliar nesse tratamento e também na prevenção dessas doenças. Então, a equipe multiprofissional vai te auxiliar. Isso inclui médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais. Muitas das terapias complementares e integrativas também estão no nosso SUS, como, por exemplo, meditação, acupuntura, reiki, que também são utilizadas no tratamento das doenças crônicas não transmissíveis. Por isso, procure o seu postinho, a sua unidade básica de saúde e se informe. Qualquer dúvida que você tiver, pode enviar um e-mail para o PET Mais Saúde e eu terei o prazer em te responder. Meu nome é Gustavo, tenho 20 anos, moro em Ituiutaba, atualmente faço bacharel em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Uberlândia, no campus Pontal. O meu estado de saúde atual é saudável, fiz alguns exames recentemente e todos os testes deram ok. E durante o isolamento social, eu venho me conectado mais com o veganismo e uma alimentação voltada a plantas. E no hábito de exercício físico, eu corro durante a parte de manhã. No entanto, é isso. Oi, meu nome é Andréia, eu sou estudante de nutrição na Faculdade Multivix, aqui em São Mateus, no Espírito Santo. Bom, com esse período de quarentena eu tenho me alimentado melhor, tenho cozinhado mais, tenho feito receitas diferenciadas e a comer alimentos mais saudáveis, porque antes dessa quarentena eu comia muito mal, eu comia muitos alimentos industrializados e também tinha aversão a alguns alimentos, como por exemplo o brócolis, o tomate, e passei a inseri-los na minha alimentação. Isso foi muito benéfico para a minha saúde e também dos meus familiares, já que o meu pai possui hipertensão arterial e isso foi muito bom para a saúde dele. E também isso trouxe muitos benefícios para a minha saúde, já que uma alimentação saudável é sempre bem-vinda. Oi pessoal, meu nome é Luana, eu sou formada em nutrição e eu vim aqui hoje falar um pouco sobre como prevenir as doenças crônicas não transmissíveis. Atualmente, as principais doenças crônicas não transmissíveis são hipertensão arterial, diabetes, doenças respiratórias, cânceres e obesidade. Hoje, elas são responsáveis por 72% dos óbitos aqui no país. A minha primeira recomendação é na escolha dos alimentos mesmo. A nossa alimentação ela deve ter como base alimentos in natura, ou seja, alimentos minimamente processados, aqueles de origem vegetal. Ao contrário do que muita gente pensa, é possível fazer uma alimentação super variada e super saborosa, graças à nossa quase infinidade de combinações que a gente tem de grãos, farinhas, tubérculos, frutas, verduras, legumes, castanhas, leites, ovos, carnes.
ou seja, alimentos que podem e devem ser consumidos in natura. A minha segunda orientação é a respeito da utilização de sal, óleo, gordura e açúcar na nossa preparação dos alimentos. É imprescindível que a gente reduza esses produtos no nosso dia a dia para que a gente não seja acometido por essas doenças. A minha terceira orientação é a respeito do consumo dos alimentos processados e ultraprocessados. Os alimentos processados, em pequenas quantidades, eles podem ser consumidos no nosso dia a dia, desde que a nossa base nutricional seja de alimentos mais naturais, como eu havia dito antes. Já os alimentos ultraprocessados, eles devem ser evitados, porque, como o próprio nome diz, são produtos que sofreram várias alterações para a fabricação e adição de outros ingredientes, que deixam eles nutricionalmente desbalanceados. E a comercialização e o consumo desses produtos afetam a nossa cultura, a nossa vida social e o meio ambiente. Vários estudos apontam o consumo excessivo dos ultraprocessados como um dos grandes causadores das doenças crônicas não transmissíveis. Então, sempre que possível, fuja dessa opção do macarrão instantâneo, do refrigerante, do salgadinho de pacote, da bolacha recheada. São produtos que não vale a pena, não tem nenhum benefício nutricional. Sempre que possível, faça suas compras em locais que ofereçam maior variedade de produtos naturais. Feiras ao ar livre, varejão, sacolão, tudo que for direto do produtor. Porque você vai ter acesso a frutas, verduras, legumes da época, a maior custo-benefício, e você vai estar fortalecendo o pequeno agricultor da sua cidade. Isso faz toda a diferença na qualidade de vida da população. Essa orientação é para quem não tem habilidades culinárias ainda. Aprenda. Essa é a única forma de você adquirir total autonomia sobre a sua alimentação, sobre a escolha, sobre o preparo, sobre como temperar, enfim. Cozinhando o seu próprio alimento, você se conecta de maneira integral e isso, consequentemente, melhora muito a sua relação com a comida, com a sua vida alimentar. Aquele amigo, aquele parente, se você tem acesso à internet, vale a pena, é um investimento muito legal para a sua saúde. Pessoal, mantenha o corpo ativo do jeito que for melhor para você, do jeito que for mais confortável. Mantenha a sua cabeça saudável, fuja do estresse desnecessário, evite o tabagismo, muito cuidado com o uso excessivo de álcool. E é isso, gente, são medidas muito simples que a gente opta na nossa vida, mas que fazem toda a diferença para a qualidade dela. É isso, se cuidem, até. Boa tarde, eu sou o Atos, eu curso Direito e Licenciatura em Geografia. Eu moro na cidade de São Mateus, Espírito Santo. Na região da cidade de São Mateus, eu moro na Ilha de Guriri. Como eu moro nessa região, a minha saúde mental não foi tão afetada pela pandemia por conta da minha prática de exercícios físicos, o meu hábito de frequentar a praia, porque as praias aqui, durante o início da pandemia, o meio, até o mês de agosto, ela se manteve um pouco remota durante os dias da semana. Então, eu consegui manter um estilo de vida mais saudável e não tive problemas e impactos igual a maior parte do país. E acredito que isso influenciou muito para que minha saúde mental estivesse, de certa forma, mais equilibrada até o momento atual da pandemia. Meu nome é Júlia, eu tenho 18 anos, moro no Rio de Janeiro, estudo na UERJ e curso Direito. Eu sou saudável, não tenho nenhum tipo de doença crônica não transmissível. E durante a pandemia, para tentar ser mais saudável, eu tenho comido mais frutas, mais verduras, mais legumes, tenho bebido mais água, tomado mais suco e diminuí o consumo de frituras e de refrigerante. Em relação à atividade física, eu tenho tentado praticar yoga e algumas atividades físicas dentro de casa, porque eu moro em apartamento e isso limita muito as coisas que eu posso fazer. Olá, meu nome é Marcelo, eu sou nutricionista da cidade de Descalvado e recebi o convite aí dos alunos do grupo PET Mais Saúde, onde o tema deles são voltado para doenças crônicas não transmissíveis, né? Hábitos que podem salvar vidas. E dentre essas doenças crônicas não transmissíveis, sejam elas diabetes, hipertensão,
cânceres em geral, doenças respiratórias. Todas essas doenças são adquiridas normalmente com maus hábitos, sejam eles má alimentação, sedentarismo, tabagismo, o excesso de bebida alcoólica. E todos esses fatores aí de risco podem vir a acarretar aí, doenças crônicas. E dentre os vídeos que eu recebi dos alunos, fiquei muito feliz em saber que eles estão procurando se preocupar um pouco mais com a alimentação, praticar atividade física da maneira que pode aí dentro dessa quarentena. Estão buscando melhorar um pouco até a saúde mental deles, né? Por esse ano estressante, esse ano que foi difícil para todo mundo. Fiquei muito feliz em saber que eles estão visando aí melhorar a saúde deles dentro da alimentação, de uma atividade física legal aí. E quero agradecer também o convite em poder participar do projeto. E é isso. Obrigadão. Até mais. Olá, meu nome é Alexandre Azen Alves de Rezende, tenho 37 anos, sou professor do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Uberlândia do campus Pontal. E hoje eu venho aqui compartilhar algumas coisas com vocês que diz respeito às DCNTs, mas não como um pesquisador, mas como um paciente, uma pessoa que convive com essas doenças diariamente. Há cerca de 3 anos atrás, eu fui diagnosticado como pré-diabético e também com elevadas taxas de colesterol. Após tratamento medicamentoso, seguindo à risca a prescrição médica e também mudanças de hábitos de vida, como alimentação mais saudável e reinserção de atividade física, hoje os parâmetros bioquímicos, tanto para glicemia como para colesterol, se encontram em níveis normais. É um desafio diário, é um desafio que todos nós temos que enfrentar, mas eles são passíveis de serem revertidos na medida do possível. Muitos dos que estão nesse momento vendo esse vídeo podem ter essas doenças ou podem estar manifestando essas doenças por uma questão genética, mas há a possibilidade de que, se não for apenas fruto de um envolvimento genético, mas também tiver o envolvimento de parâmetros de hábito de vida, provavelmente o prognóstico da doença ele pode ser aliviado. Espero contribuir com vocês nesse momento de combate às DCNTs e que o meu exemplo de superação nesse momento, né, que é uma luta diária, como eu já disse a vocês, ele possa servir então de inspiração para quem está aí conosco. Obrigado pela atenção, tudo de bom, tchau, tchau.